falando sobre ciclos, porque a nossa vida, se você olhar a mulher em si, é mais ainda do que o homem. Sabe por quê? Porque tem algo que influencia demais a gente, demais, que são nossos hormônios. Os homens não sabem o que é isso, eles apenas conhecem as nossas TPMs, mas eles não conhecem a fundo o que acontece com a gente nesses ciclos hormonais. E esses ciclos hormonais, que também é um outro ciclo na nossa vida, faz a gente oscilar demais. Então tem alguns períodos do mês que você tá extremamente eufórica, tá de bem com a vida, tá querendo fazer as coisas, e tem outros momentos que você tá querendo ficar no TPM. Uma pausa que voltou. Justamente eu tenho a TPM. Sim, a TPM ela faz parte desse ciclo que a mulher passa. A mulher passa por todos esses ciclos justamente porque a mulher tem essa capacidade de abrir, de acolher, de conduzir, de maternar, de amar, de absorver muitas coisas. Então nós como mulheres e homens presentes, que quando a gente começa a perceber como funciona o nosso dia a dia, e os homens também têm outros ciclos que são diferentes dos nossos, a gente começa a perceber como é que as coisas acontecem na nossa vida. Sempre tem fases. Eu acabei de falar aqui um pouquinho antes, que eu justamente hoje comecei mais tarde porque o bebê está num ciclo de dentição. Ele acabou de sair de uma gripe muito forte, estava bem doentinho, não saiu ainda completamente, mas começou agora a nascer 2 dentinhos embaixo. Ou seja, encerrou um ciclo e começou outro. Novamente um sono instável, que esses últimos 2 dias ele tem acordado 7 horas da manhã, só que hoje eu estou sozinha. Mas é um ciclo, é uma fase. E na nossa vida, como que ela acontece? Você já parou para pensar na sua infância os ciclos que você precisou desenvolver e enfrentar, as fases da sua vida, o porquê que a gente fala que a gente tem entra num berçário, porque a gente ainda está aprendendo algumas habilidades, depois a gente vai para um primário, depois a gente vai, nem é mais isso, né? Vai para o infantil, vai para o ensino fundamental, depois ele vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior. Nós temos uns ciclos na vida, esses ciclos, eles se repetem desde a hora do momento que a gente nasce, eles são ciclos de 7 em 7 anos. Você já ouviu falar disso? Bom dia, Aline, bom dia, Alex, bom dia, Mary. Vamos compartilhar essa live? Porque agora vem a parte mais bacana, eu comecei ela atrasada, eu acabei de iniciar ela. E ciclos, quando a gente começa a perceber o ciclo que a gente está nesse momento, e eu vou trazer muito agora essa reflexão, se você está a partir dos 30 anos, o que acontece com a mulher, o que acontece com o homem? Por que eu fui estudar isso? Porque eu me percebi num ciclo que durou 7 anos. Ele começou por volta dos 35 anos e está terminando agora aos 42 anos. É o ciclo dos 7 em 7 anos. No Japão, é até interessante, porque no Japão existe a data de 7 anos de uma criança, ela é extremamente comemorada. É uma data que as crianças vão até o templo lá, onde eles têm essa religião budista, né? Eles vão lá, eles ganham um marco para essa data. É um marco, é o momento que as crianças fazem umas fotos especiais, elas têm uma comemoração especial em família. Os 7 anos é muito comemorado, porque são ciclos. A cada 7 anos, você vai formar novas habilidades na sua vida. Por isso que esse ciclo de 7 em 7, ele tem um nome, só que agora tá me fugindo o nome. Ele tem um nome, tá fugindo o nome. Que ele vai, a cada 7 anos, ele vai se renovando e você vai passando por uma nova fase da sua vida. Por isso que talvez quando você tinha lá 16, 17 anos para escolher uma profissão, quando você terminou ela 23, 24 anos, você se questionou se era aquilo mesmo que você queria fazer. Depois dessa data, quando passou para 30, muitos já deixaram da profissão que escolheram aos 17. Não só por questões de não conseguir trabalho, não conseguir isso, mas não se viram mais fazendo aquilo. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas, isso aconteceu com você, como aconteceu comigo,
que depois da faculdade falou assim, não, mas eu não estou entendendo por que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. E por que eu devo fazer isso pro resto da minha vida? Quando a gente pega desde a nossa infância e começa a colocar isso numa linha do tempo e acolher isso, até os 7 anos você forma muito a sua personalidade. Quem você é, o que você faz, como você reage, quais nós acreditamos. E isso vem da nossa infância. Eu não entendo porque que essa internet trava, ela está 100% aqui. Olha só que interessante. E é nesse momento desses ciclos de 7 em 7 que eu começo a perceber a magnitude que tem quando você vai entendendo que até os 7 você forma sua personalidade. Dos 7 aos 14 você tem a adolescência, que é uma outra fase de muito experimentar, de muita liberdade, de você querer ter o seu lugar no sol, se você exercer a sua identidade, que ela começou lá pequenininha, dos 7 aos 14 você quer colocar isso pro mundo, ou se adaptar a um lugar do mundo, se reencontrar. Você fica naqueles questionamentos e vira uma fase muito desgastante de tanta energia que você tem para dar para o mundo e quer do mundo para você. Só que você não tem nenhuma sabedoria ainda. Você ainda está engatinhando num processo evolutivo. É assim que eu vejo como eu era de criança a adolescente. É até engraçado, né? Você lembra das vezes que você enfrentou seus pais? Cara, me passa cada coisa na minha cabeça nessa fase. Quando eu paro pra pensar e lembrar o que eu fiz quando eu era pequena, adolescente. Meu primeiro namorado, com 17 anos, acho que foi 17, 16 anos, que ele não morava na minha cidade, lá em Passo Fundo. Ele era de outra cidade. E nós tínhamos um namoro, hoje seria virtual, porque hoje tem WhatsApp, hoje tem Messenger, né? Messenger nem tem mais, né? Messenger foi quando eu conheci o França. Mas tem WhatsApp, tem Zoom, tem várias plataformas que você pode usar, sei lá. Mas quando você começava a namorar à distância, em 1994, 95, 96, 95 exatamente foi quando foi isso, qual que era a ferramenta que a gente usava para namorar? Carta via correios, que demorava. E detalhe, as ligações de telefone, para quem lembra dessa fase tá denunciando a idade. Você tinha que fazer depois das 9. Não dava para fazer ligação a qualquer horário. Não dava para falar com a pessoa a qualquer horário. Você tinha que se segurar e ficava naquela ansiedade do telefone tocar, aquele frio na barriga que o telefone ia tocar para a pessoa falar contigo. Não era todos os dias. Olha o que a nossa vida mudou nesses últimos 20, 30 anos. Olha quantas coisas a gente já viu. E quando eu paro para olhar isso, desses últimos anos, eu vejo nos meus pais, então, que minha mãe tem 80 anos, o que ela viu quando ela viu ter luz elétrica todos os dias em casa, no interior do Rio Grande do Sul. A primeira televisão da rua, que ela lembra, quem foi que comprou foi meu avô, e todos os vizinhos iam no pátio da casa da minha avó para assistir a televisão, que só meu avô tinha na época. Meu avô não era rico não, ele simplesmente deu prioridade para aquilo naquele momento. Olha que interessante. E daí você começa a perceber, nessa fase, que eu falava que ligava por telefone, tinha esse namoro, o quanto eu enfrentei meus pais já por esse namorado. já mostrava as caras lá de pequena. O meu relacionamento já era um relacionamento diferente de todas as minhas amigas. Todas as minhas amigas tinham namorinhos, assim, namoros, que eram com colegas de escola, depois com colega da faculdade. Eu comecei o namoro com alguém à distância, a mais de 500 quilômetros de distância. E isso, naquela época, provocou em mim, na minha adolescência, sem maturidade nenhuma, muito enfrentamento aos meus pais. Hoje eu olho para trás e falo, caramba, meus pais tiveram muita paciência comigo. Na verdade, desde criança, quando eu brincava de boneca,
eu já sonhava em ter uma família. E no primeiro namorado, a maioria, pelo menos eu vejo das pessoas, já acham que talvez aquele seja o amor da sua vida. Talvez aquela pessoa você vai construir aquele futuro que você brincou de boneca. Só que aquilo foi apenas um ciclo para você iniciar. Apenas um ciclo para você descobrir o amor, o carinho, a troca, entender valores com outra pessoa que é diferente de você. Os ciclos. Daí quando você vai aos 21, depois aos 30, aos 40 e aos 50, você sai de um ciclo, depois dos 40, de pensar somente no ter e sim mais no ser. Afinal, quem é a Márcia que está aqui falando para vocês hoje? Tá fazendo sentido isso para você? Você se faz esse questionamento? Esses dias eu coloquei aqui, acho que foi sábado, quem é você na fila do pão? Justamente para a gente entender quem é a gente. Você já parou e desenhou a sua vida? Quem é você na sua família? Quem é você no seu sistema familiar? Eu comentei isso naquele dia da live da Quem é você na fila do pão, porque quando eu fiz esses estudos, tem que até achar onde ele está aqui, foi em 2020, eu desenhei toda a minha família. Eu quero mostrar para vocês. E foi tão interessante eu entender aonde que eu estava na minha posição e aonde que eu ia, onde que eu queria chegar, quem era eu. Hoje eu venho falar para você que as coisas elas mudam. Só que você tendo sabedoria do que você veio fazer aqui, qual que é o seu papel dentro desse sistema familiar, dessa constelação, você percebe que é muito mais do que simplesmente você existir nesse momento e fazer as suas vontades. Talvez você que foi chamado de ovelha negra, como eu fui chamada de ovelha negra, ou foi chamada da diferente, ou a que está hoje muito incomodada com alguma coisa ou incomodado com alguma coisa, é porque você veio para resolver algo muito importante na sua família. E você ainda não resolveu. Por isso que essa paz você não tem, você não encontra. Eu ouvi anteontem, de um pastor que a verdadeira paz no coração de saber que a gente está seguindo o nosso caminho, no que Deus quer pra gente, é quando a gente encontra isso, a gente encontra que o que a gente faz tem conexão. Tem conexão com algo maior, que não é somente pra gente. É muito mais fácil você continuar naquele mundo que você está vivendo, sem tomar o primeiro passo, sem tomar a primeira ação, sem ir em direção. Mas quando você tem isso no seu coração do que você quer fazer para você estar alinhado, as forças retomam na sua vida. As forças, elas vêm para fora. Você começa a achar força onde você imaginava não ter. Aqui tá, ó. Na verdade isso aqui me chama de genograma. Eu ia falar uma outra palavra, mas não é. Na verdade está toda a minha família aqui desenhada, desde os meus bisavós. Desde os meus bisavós, os meus avós, os meus pais. Aonde estou eu sou essa bolinha aqui. E aqui meu irmão, essa bolinha aqui foi uma irmã que não veio ao mundo, que é da minha mãe. Ao contrário, eu sou dessa ponta aqui. E aqui os relacionamentos que eu tive de uma separação e aonde estão os meus filhos. Na verdade eu preciso atualizar. Tem mais um filho aqui. Isso aqui foi feito em 2020. Olha que interessante. Foi feito em 2020. 21/5/2020. Olha que bacana. Quando eu paro para olhar isso aqui me trouxe tantas reflexões de entender por que eu estava me indagando tanto naquele momento do que eu vim fazer nesse mundo. Quais os ciclos que estavam se repetindo na minha vida, ou acontecendo, indo, voltando, essas fases de altos e baixos. Mas por que esse grande momento de ter essa inquietude, de não achar satisfação em fazer somente arquitetura, me deixava aflita, me deixava tensa, não me deixava em paz, não me deixava feliz.
Foi nessas reflexões, quando eu comecei a ouvir mais o meu coração, eu posso falar isso todos os dias porque foi isso que solucionou a minha vida. Foi procurar em Deus as respostas. Foi procurar algo que eu não sabia procurar. Eu sabia, pela minha mente, racionalizar e ouvia demais as pessoas. Como eu comentei agora no início, a mulher tem essa questão de ter muitas mudanças hormonais durante o mês. Tem horas que você precisa ficar mais recolhida, tem horas que você precisa agir mais. Você tem essa energia maior. A gente identificar isso quando o momento da nossa vida não tá legal e você se recolher e apenas tentar ouvir a voz de Deus e não ficar ouvindo tanto a voz dos outros, que muitas vezes não ajuda, ou ouvindo vozes, vendo coisas que também não te agregam, mas você está conectado. Porque hoje é uma escolha. Você pega seu telefone, você coloca lá qualquer assunto. Se você começar a olhar qualquer coisa de fofoca, de alguma pessoa que está se separando, vai minar de informação para você que está se separando também. Se você colocar alguma coisa, alguma fofoca de algum, principalmente de artista, aquele casal está se separando, veja o motivo da separação. Se você clicar uma vez naquilo, parece uma praga. Você já percebeu isso? Que você quer ver a vida do outro? Nossa, e daí vem uma notícia atrás da outra para você. Você começa a surgir no teu telefone. O telefone é tão inteligente que ele pega a sua mente, né? A programação que já existe dos algoritmos de pegar somente o que você procurar, ele vai colocar como seu assunto de preferência. E para trazer mais assuntos disso, você consumir mais, ficar mais tempo sendo manipulado. E daí eu falo que isso aí não é uma manipulação de Deus, não. Porque só vai trazer um universo que é para você desistir. Que é para você continuar infeliz. Que é para você ver que não tem mais saída. Que é para você continuar fazendo o que você faz. Afinal, ele vem reforçar algumas coisas que as pessoas falam. Que todo homem não presta, que toda mulher acontece isso, que todo casamento termina assim. Que é melhor você se separar e agora aí, né, procurar outra pessoa de outro sexo. Caramba, tem umas coisas tão perdidas assim. Se a gente não tá sustentado em algo mais forte, que nos dê como uma base, como nos dê como valor, como princípios, aonde que a gente fica? Se a gente fica absorvendo toda essa informação que vem, às vezes que não é pra gente ouvir, mas a gente tá se alimentando disso, tá olhando aquilo e dando mais pano pra manga. Aquilo vira uma bola de neve, aquilo vem e te domina, aquilo vem e te perturba, aquilo vem e realmente te vai para uma ação, não dá mais mesmo, deixa eu ficar aqui onde eu tô, tá acabando o mês, vai ser assim, esse ano vai ser assim mesmo, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Eu vejo muito assim essas mudanças que eu fiz e que eu te convido a pensar. Foi quando as coisas não estavam legais, aonde eu estava concentrando o meu olhar, aonde eu estava concentrando o meu ouvido, aonde eu estava concentrando o que eu falava, o que eu expressava, as pessoas que me conectavam. Foi uma mudança que hoje eu carrego ela porque são ciclos. Se hoje a vida está tudo bem, talvez amanhã ela já não esteja. Talvez nas próximas horas tudo mude. Como a gente vê com muitas pessoas que acontecem. E aí tá muito do que você alimenta a sua mente, o seu espírito. A nossa mente, como eu falo desde a primeira live, ela é capaz, sim, de nos destruir. Bom dia, Fabi. Mas ela é capaz, sim, de levar a gente para outro nível. Hoje era muito mais fácil, com o atraso que eu tive para começar essa live, porque o bebê acordou.
Eu ter falado, não vou fazer. Ah, não. Não era pra fazer. Não. O meu compromisso aqui é muito além. Estar aqui é muito além. Sinto não ter começado no horário, mas eu fiz o que era possível nesse momento. Os ciclos, eles te capacitam para você passar por eles e você vem sendo munido de munição, né? de criando musculatura para passar por esse ciclo na sua vida. Por essa fase, é apenas uma fase que vai passar, seja boa ou seja ruim. Porque a hora que ela ficar constante, a época já foi. Hoje eu levo muito isso pra mim. Se as coisas estão muito bem, aproveite quando estão muito bem. Porque ela talvez não vai continuar muito bem por muito tempo. E se ela estiver ruim, apenas não perca o controle ou se desespere. Apenas entenda que vai passar. Um dia após o outro. Um dia, um passo de cada vez. Persistir não é para muitos. Persistir mesmo quando você tem poucas pessoas numa live, eu sei que também não é para muitos. Sei que tem a ver com horário, sei que tem a ver com tudo, sei que tem a ver com conteúdo, sei que tem a ver com várias conexões que tem ou não tem nesse exato momento. Mas eu sei que tem uma outra comunidade que participa desse momento comigo. E é por isso que eu tô aqui. Eu sei meu papel aqui. Sei que o seu também está definido, que você encontrou o seu espaço, você encontrou o seu lugar. Você encontrou o seu porquê. Você procurou e encontrou o seu porquê. O porquê que você, Fábio, acorda a hora que você acorda e luta pro seu espaço. Com a sua família, na sua profissão. Você, Teca, porquê que largou tudo e veio começar um dia novo, uma nova vida, uma nova jornada e passando por vários ciclos desafiadores. E como eu estava falando, se a gente não muda o que a gente ouve, o que a gente vê e o que a gente fala, esse ciclo vai ser mais longo ainda. Talvez você fique naquele vale por muitos e muitos anos. É uma escolha. Você está num ciclo ruim, ele vai passar. Essa é a primeira consciência. Você chegar aos 40 anos, aos 50 anos, aos 35 e se sentir perdido na profissão, na família, em você, é normal, faz parte da vida. E justamente por que ela faz parte nesse exato momento da vida, que seria quase como a metade da sua vida, justamente para te mostrar que dá tempo de você fazer tudo de novo. Que você ganhou maturidade, ganhou corpo, ganhou musculatura ao longo desses 30, 40 anos. Para estar onde está hoje, que só assim você tem capacidade de assumir uma nova área na sua vida. Assumir um sonho, assumir uma postura e ir adiante. Hoje eu percebo que as coisas não são atrasadas. Não foi perda de tempo. Não foi alguma coisa que, nossa, isso atrasou minha vida. Não tem nada de errado com o que você viveu. Ao contrário, tudo que você viveu foi necessário. Foram todos esses ciclos sendo abertos e fechados. Abertos e fechados. A questão tá que se existir algum aberto ainda que precisa ser encerrado, com amor, com carinho, porque ainda trava a sua vida, pode existir. Pode existir aquele relacionamento que você ainda não deu fim, aquela situação da profissão que você ainda tem aquela pendência que te leva a fazer aquilo. Só mais dessa vez eu vou. Quem já não se pegou fazendo isso? Eu quase caí nessa, agora no começo do ano. Na verdade, eu tava quase caindo nessa no final do ano, para esse ano, porque tinha muito convite de arquitetura, tinha muito convite para voltar a trabalhar com obra, tinha terminado minha casa, era um monte de gente me perguntando como é que eu ia montar, onde que era meu escritório, não sei o que, volta Márcia, projeto.
Chegou um momento que eu disse, não, eu tenho uma escolha, eu tenho um caminho. Não posso acender esse vela para 2 santos ao mesmo tempo. É um só. Senão eu não vou ter resultado. E daí eu preciso acolher com amor aquele ciclo que para mim foi da arquitetura, e foram longos 18, 19 anos de trabalho. Abraçar aquilo com carinho e dizer, foi excelente, você me serviu. Eu vou ser sempre arquiteta. Só que agora eu escolho a casa que eu quero mexer. A casa que eu quero trabalhar. Eu fui construída e moldada com ferramentas para entender o que realmente as pessoas precisavam, não o que elas queriam. Todo mundo quer uma casa linda, todo mundo quer uma família de margarina, todo mundo quer aquela vida, aquela varanda gourmet com vista para o mar, de preferência, ou para um bosque, né? Cada um tem as suas particularidades de como é que sonha com essa casa dos sonhos. Mas hoje eu vim entender que isso é que elas querem. Mas aonde que elas encontram isso? Porque dar o que a outra pessoa quer, você vai ver que vai passar muito rápido, ela quer outra coisa, que nem criança. Você deu lá um brinquedo, é lançamento, você entregou pra ele, porque é o brinquedo que eu vou ficar muito feliz, mamãe. Ó, palpite. Dali 1 mês, 20 dias, ele vai te pedir outro. Porque não era isso que ele precisava, era o que ele queria. Tá sacando a diferença? Tá fazendo sentido isso pra você? Você entender você como sua principal fornecedora ou fornecedor dos seus desejos. Você é um instrumento, certo? Você foi mandado como um instrumento para ajudar as pessoas ao que elas precisam, não satisfazer o desejo do que elas querem. Tá fazendo sentido isso para você? O que eu venho trazer aqui para você hoje nessa 29ª live é que eu tô atendendo, que eu escrevi até aqui sobre chamado, eu tô entendendo o que eu vim fazer aqui, cada vez mais, cada dia que eu venho aqui falo para vocês. E eu entendo que isso está sendo uma forma de ajudar em algum momento. Quando eu recebo algum comentário, como ontem eu recebi da Sol, e às vezes eu recebo de outras pessoas, falando, nossa, só a sua palavra me ajudou, me fez refletir. Cara, é isso. Eu não estou simplesmente entregando aquele projeto de sala. Eu estou entendendo que as pessoas precisam estar naquelas salas bem felizes, de relacionamentos legais, porque senão se torna um ambiente frio, sem vida. E para quem trabalha na área de arquitetura, é um desafio você trazer a personalidade dos donos, o estilo deles, o que eles querem, o que eles precisam, e daí encontrar fornecedores que atendam isso é um desafio, mas em todas as áreas tem. E cabe a gente nesse momento entender qual que é o meu papel nesse ciclo que eu vivo nesse exato momento. O que esse ciclo nesse exato momento está exigindo de mim? Ter mais paciência? Ter mais persistência? Não, apertar um botão e dizer não, chega. Eu aguentei isso por anos, mas isso não faz mais sentido. Eu preciso comunicar a outra parte que isso não faz sentido. Ou simplesmente nesse momento de tanto você agir na impulsividade, porque você está cansada, e isso é normal, é natural, quando a gente cansa, a gente acaba sendo mais reativo. Quando você está esgotado, quando você está muito ferida, você acaba sendo mais reativo, porque você não está se dando o direito de descansar, de acolher esse sentimento nesse ciclo que você está passando. Porque com certeza isso se repetiu em algum momento da sua vida e você não encerrou, não deu o destino correto ou não agiu como deveria agir. Por isso que o resultado hoje é o mesmo. Às vezes e não mais agir simplesmente está fazendo eu permanecer em vários movimentos, em vários relacionamentos de forma muito mais leve, muito mais tranquila. E é isso que eu quero passar aqui, nesses 30 minutos.
que você olhar para esse ciclo de hoje da sua vida. Oi, Francisco! Olhar para esse ciclo de hoje na sua vida, com o seu coração aberto, falando de coração de novo, que nem ontem. Ontem o Francisco fez uma live sobre o coração. Então, quando você olha aquilo e acolhe que ele é um ciclo na sua vida, você foi capacitado até esse momento, você está preparado. E preparado hoje para enfrentar o ciclo que você está vivendo, se você quer dar um próximo passo, abra seu coração, desarme, entregue, confie, acredite.